Paz do Senhor, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para juntas glorificar o nome do Senhor, aprender. Se vão ver à noite o vídeo, boa noite. Amanhã pela manhã, bom dia. Qual o nosso assunto hoje? A ceia do Senhor, né? Eu tenho ouvido algumas coisas a respeito da ceia. Irmãs que dizem, eu não vou cear porque eu estou assim. Então vamos juntas aprender da palavra, o que eu entendo que o Senhor fala comigo. O título é O Significado da Ceia do Senhor. Vamos aprender juntas? Porque muitas vezes sabemos que é algo tão maravilhoso, tão sublime, tão importante para nos fortalecer, reatar nossa aliança todo mês com Cristo. Temos essa aliança com certeza, mas um símbolo maravilhoso para a gente estar na presença dele. Neste momento da ceia, pedir uma bênção, porque não a bênção do batismo com o Espírito Santo, né? Porque eu tenho minha experiência, você tem que ter a sua experiência. Por mais que o irmão A, B, X, Y fale, mas o importante é eu, você, cada um, homem, mulher, jovem, ter sua experiência individual com o Senhor, adolescente, criança, não é verdade? Então, o significado da ceia do Senhor. Eu procurei uma definição, tem algumas, mas eu escolhi uma aqui na internet que eu achei muito bacana. Definição da ceia do Senhor. É um ato espiritual partilhado por aqueles que estão em comunhão com Cristo. Jesus não ofereceu o pão e o cálice a todos os que o acompanhavam ou o ouviam. Ele ofereceu aos seus discípulos. Será diferente de oferecermos um jantar na igreja onde todos poderão participar, não é verdade? Naquele momento, ele ofereceu aos seus discípulos. Eu achei bem interessante esse exemplo, que é diferente de quando se tem uma festa na igreja que todos podem participar. A ceia é uma coisa santa. Claro que todos nós, a partir do momento que somos membros, né? Somos batizados, participamos da ceia do Senhor. Existem algumas igrejas que é diferente, mas nós não vamos falar dessa parte, né? Aí é cada pastor com Deus. A gente vai falar a definição, como eu já falei, né? Um símbolo de estar com Cristo, simbolizando todo mês aquela coisa tão santa, tão maravilhosa que é cear. Que a gente não esqueça que é um momento de muita santidade, é um momento assim de muita afinidade entre eu e o Senhor, você e o Senhor. Todos os dias que estamos com o Senhor, temos que ter afinidade, temos que estar cada dia com nossa aliança reatada. Mas a ceia é algo simbólico, maravilhoso, né? Eu, particularmente, quando eu quero muito algo, na ceia eu converso com Jesus. Converse, Deus me dá a resposta. Então não esqueça que a ceia é uma aliança. A ceia é um momento de você assim, estar mais perto do Senhor, se santificar. Eu e você, né, procurar nossos conceitos, nossas atitudes, nosso dia a dia, como estamos diante do Senhor. Tudo isso é muito importante. Vamos aprender aqui em 1 Coríntios 11, do 17 até o 34. Amém? 17 diz, nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque os irmãos ali em Coríntio estavam se juntando de uma forma desigual, né? Desordenada, sem limite, até pecando, criando tumulto, criando facções. E a ser uma coisa tão santa, que a gente não cria isso nem na ceia, nem em momento nenhum, né? Temos que estar em comunhão com o nosso irmão, com o nosso pastor. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Paulo tomou conhecimento que estava havendo dissensões na igreja, né? Discórdia, partidário, eu sou do partido, aquele é do outro partido. Isso não pode acontecer na igreja. Nós somos um corpo. Mas se isso acontecer, é necessário, como ele diz.
E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Quer dizer, era necessário que acontecesse as discórdias, a heresia, para ver quem é quem. Muitas vezes erramos muito na caminhada, mas é necessário que a gente aprendamos. É necessário que a gente, quando aprenda, peça perdão a quem a gente errou. É necessário que a gente sempre esteja revendo nossos conceitos diante de Cristo, diante da família pastoral, diante de todos os oficiais, diante dos irmãos da família. Tudo isso é muito importante. Porque um dia a gente era menino, mas a partir do momento que a gente está crescendo na casa do Senhor, não podemos mais andar nem viver como menino. Temos que amadurecer. Temos que ver onde estamos errando para nos consertar. E não esqueça, ceia é uma coisa santa, sagrada, maravilhosa. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, né? Quando a gente se ajunta, a gente tem um simbolismo. É aquele pequeno pedacinho de pão, aquele copinho de vinho. A gente ali não vai jantar, a gente ali, não, a gente ali vai comemorar a morte de Cristo. A gente vai ali adorar o Senhor. Como eu já disse, muitas vezes na ceia eu converso algo muito particular meu com o Senhor. Quando eu quero, assim, uma coisa assim. Por exemplo, você quer ser batizada com o Espírito Santo, dons espirituais, é uma aliança sua com Cristo, é um momento tão simbólico. Não esqueça de pedir isso ao Senhor, porque o Senhor está pronto para dar a mim e a você coisas boas, Ele se alegra com isso. Porque comendo, cada um tome antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Quer dizer, não estavam ali com coerência, com responsabilidade com a ceia do Senhor. Dá a entender que estava se comendo para se alimentar, se embriagando com vinho, o que é isso? A casa do Senhor é santa. A Bíblia diz o quê? Quem for santo se santifique mais. Lá em Apocalipse fala isso, quem for sujo se suje mais. Não é que o Senhor queira que eu e você se suje mais, Ele quer que a gente reveja nossos conceitos. Ele quer que a gente se purifique. Ele quer que a gente veja onde estamos errando para nos consertar, porque somos falhos. Agora não podemos aceitar e continuar no erro, não é verdade? Então a ceia é um momento muito simbólico, muito santo, muito maravilhoso entre eu e você. Perdão, eu e Deus, você e Deus. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Envergonhais os que nada têm? Que vos direis? Louvai-vos nisso? Não vos louvo. Quer dizer, estavam bebendo para se embriagar, ele estava comendo, ele estava fazendo da casa do Senhor a residência deles, sem respeito. E Paulo disse, eu não vou louvar nisso, eu não vou concordar com isso, eu não vou aceitar isso. A igreja é um lugar de adorar o Senhor. A ceia é um simbolismo da comunhão. A gente tem que lembrar da morte de Cristo, a ressurreição. Ele levou nossos pecados na cruz. O vinho simboliza o que? O sangue de Jesus. Então é algo muito santo, uma comemoração maravilhosa, abençoadora. Mas a gente tem que se examinar. A gente tem que ter cuidado quando for para a casa do Senhor um dia de ceia, porque é um dia santo. E aqui ele estava bebendo, se embriagando, se alimentando, como se estivesse na casa deles, com contendas. Não, a gente tem que rever onde estamos errando. Não só na ceia, mas constantemente. Temos que melhorar como servo do Senhor, cada dia. Mas a ceia é uma coisa santa, sagrada, onde eu e você buscamos a comunhão com os irmãos, a comunhão com o próximo. Buscamos o quê? Bênçãos espirituais. Isso é fundamental para um servo de Deus. Isso não quer dizer que ele vai dar a todos, mas a gente busca, a gente pede, a gente louva, a gente adora com esse idealismo, com essa ideia, com esse objetivo. Porque o Senhor tem prazer em quem quer seus dons espirituais. Só vai nos elevar mais para perto de Cristo, vai nos fortalecer para as batalhas, para as adversidades do dia a dia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo,
que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Veja que coisa séria, né? Ele estava explicando que aquilo ali o Senhor fez junto com os discípulos para a gente comer o pão e lembrar do corpo do Senhor, da santidade, da beleza, da purificação do Senhor. Tendo dado graças, o partiu e disse. Isso foi Jesus que disse aos discípulos, na época os apóstolos, disse para mim e para você: tomai e comer, isto é o meu corpo, aleluia, que é partido por vós, e fazer isto em memória de mim. Ele não ia para a cruz, ele não ia dar o corpo dele pela humanidade. Veja que coisa santa, que simbolismo perfeito, maravilhoso, glorioso. A gente tem que entender o verdadeiro significado da ceia. A gente tem que louvar a Deus porque o preço que ele pagou naquela cruz por mim e por você foi altíssimo. Um preço de amor, um preço de resgate, que aquilo era para mim e para você. Mas ele nos resgatou, ele nos comprou com um cheque abençoado, um valor que aqui na terra não tem dinheiro que pague, com seu corpo, com seu sangue. Que isso eu e você examine a cada dia. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, aleluia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que a gente tomar da tacinha do vinho, que é o suco de uva, simboliza o sangue de Jesus, vamos ter consciência que é em memória a morte e a ressurreição dele. O sangue dele que foi jogado naquela cruz do Calvário, aspergido por mim e por você. Não existe amor maior. A gente era para estar ali. Ele era santo, ele era purificador, mas foi para a cruz como um malfeitor, sem pecado, um cordeiro santo abençoado por mim e por você. Veja que coisa tão santa, tão maravilhosa é a ceia do Senhor. O simbolismo do amor, da graça, da bondade. Graça é um favor imerecido, a gente não merecia, mas o Senhor nos presenteou. Deus nos presenteou com seu Filho, levando todas as nossas maldições na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso, isso não tem preço, isso não tem nem palavras, não é verdade? Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Todos os meses, quando a gente bebe do vinho, quando a gente come do pão, a gente lembra, aleluia, glória a Deus, a gente anuncia a morte do Senhor e a ressurreição até que Ele venha. Tem coisa mais maravilhosa que isso. Isso é um simbolismo tremendo, maravilhoso. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que coisa séria. Se eu e você beber indignamente, nós seremos culpados do corpo, do sangue do Senhor. O que é indignamente? Às vezes a gente está intrigado e toma a ceia. Tem pessoas que eu já cansei de ouvir, eu já fiz isso. Estou magoado com alguém, não vou cear. Mas a gente tem que consertar. A gente tem que pedir perdão, a gente tem que falar com o irmão, porque vai ficar todo mês não ceando porque está com uma pendência. E se Jesus voltar hoje, como seria eu e você? Não. A gente tem que amadurecer, estamos com uma pendência, temos que resolver. Porque eu não sei, eu já fiz isso e eu entendi que era meninice. A quem eu errei, eu pedi perdão, mas assim, no passar dos dias, da semana, a gente erra. Não é correto, mas o ser humano erra. Na hora da ceia, pedir perdão, ficar ali contrito com o Senhor e cear, porque é o simbolismo da morte e da ressurreição do Senhor. O sangue que ele derramou, o corpo que ele entregou por mim e por você. Não podemos cear de qualquer jeito, mas também não podemos usar uma falha para também não cear mais, né? Não, eu não vou cear por isso. E vai ficar isso meses e meses. Aí tem alguma coisa errada, porque nós temos que nos consertar. Muitas vezes a pessoa cear, jogando um filho contra o pai, ou o pai contra o filho, ou contra a mãe, ou contra o pai. Isso é terrível. Isso não agrada a Deus. Independente da gente cear ou não, essas coisas não podem acontecer.
uma mentira, uma calúnia, uma fofoca, a gente somos livres. Hoje o Senhor nos comprou com sangue precioso para a gente mudar de vida. A gente não podemos continuar na mermice, no pecado. Tem gente que ceia fazendo tudo isso. Isso é muito sério. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim como deste pão, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quando a gente come do pão, bebe do vinho de qualquer jeito, é para a nossa própria condenação. Se estamos errados, temos que consertar. Agora, consertar mesmo, e para o mês estar ceando com o coração em paz, com a mente em paz, com o coração tranquilo, livre. Porque não ficar ceando, porque tem uma pendência e nunca consertar ela, aí tem alguma coisa errada. Não é verdade? Eu não posso ficar com mágoa com meu irmão, seja esposa, quem for, eternamente. Aí todos os meses eu não sei, eu tenho que resolver. Porque se eu devo um dinheiro, eu vou ter que dar um jeito de pagar. Muitas vezes se entra no SPC, mas tem que se dar um jeito para depois sair do SPC. Então, como é que a gente vai ficar na casa do Senhor, servindo a Deus? Todos os meses vamos para a casa de Deus, existe uma pendência, nunca resolve, aí nunca ceia. É para a nossa própria condenação essa atitude. A mesma coisa é ceando em pecado, é para a nossa própria condenação. Servo de Deus é sim, sim, não, não. Nós precisamos resolver nossas pendências, sendo o dia da ceia ou não. E cear com alegria, com satisfação. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Fracos e doentes é que está no pecado, não resolve a situação nunca. Outros que dormem, já está adormecido, está indo para a igreja por ir. Entrou no comodismo, disse não tem nada não, e tem. E pecado ali, guardado debaixo do tapete da sua vida. Não. Estamos doentes e fracos muitas vezes porque estamos indo para a casa de Deus, não nos preocupamos em resolver nossas pendências. Chega o dia da ceia, não ceamos, estamos fracos, estamos doentes. E se continuar nisso, vamos acabar morrendo espiritualmente, porque no fim ele diz, e muitos que dormem no sono, sem acordar. O sono do comodismo, o sono do pecado, o sono de uma coisa tão séria que a gente não estamos dando conta que temos que resolver. Porque a ceia é uma coisa santa, é sagrada. Mas não só o dia da ceia, como a gente temos que resolver nossas pendências. Porque todos os dias nós glorificamos o nome do Senhor até que Ele venha nos buscar. Eu e você aguarda por isso com alegria, com satisfação. Não é verdade? Porque se nós nos julgamos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se eu fosse julgar a mim mesmo, nunca seria julgada, de jeito nenhum. Eu não quero ser julgada. E se eu fosse julgada por mim mesmo, eu vou me aprovar, né? Então não faz sentido isso. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando o Senhor nos julga, Ele nos repreende para que a gente não seja condenada com o mundo. Quando Ele está cobrando perdoe, é para o nosso próprio bem. Quando a gente tem que resolver nossas pendências, como aqui está dizendo, para a gente não ser condenada com o mundo. Porque no grande dia vai ter a separação. Os que for do Senhor vai estar ao lado direito do Deus bendito. E os que for do maligno vai estar ao lado esquerdo do Senhor. E os anjos não vai fazer a separação, juntar os do Senhor e os que não é do Senhor. E eu e você não queremos ser condenada com o mundo. A gente queremos subir e vamos subir pelo sangue de Jesus. Então vamos vigiar. Vamos consertar o que está em pendência, independente de ser a ceia ou não. Porque precisamos todo mês estar reatando nossa aliança, lembrando do corpo de Cristo, lembrando que Ele morreu, mas que Ele vai voltar para nos buscar. Isso é um símbolo abençoado, maravilhoso e glorioso.
Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, espere um pelos outros. A gente espera um pelos outros, como sempre o pastor fala, na verdade, para ser em comunhão, em união, com satisfação. Porque a Bíblia diz o quê? Que profecia passa, não é isso? Se você queimar o seu corpo e não tiver amor, nada disso vai adiantar. Então, a gente pode pregar, tudo isso vai ficar aqui na terra. O que vai subir é eu e você, o amor. O amor que a gente tem um pelos outros, o amor do perdão, do carinho, do respeito. Então, quando a gente espera um pelos outros, é para estar em união, para estar em amor, para estar em confraternização. Mas isso não é só no dia da ceia. Nós necessitamos estar fazendo isso diariamente. Na igreja, na nossa casa, com amigos, com famílias, com vizinhos. Porque não sabemos o dia que o nosso Deus vem nos buscar. Então é necessário a gente esperar um pelos outros na ceia. Mas aqui no dia a dia, na nossa casa, a gente também lutar para cada dia ser uma melhor cristã. Porque no grande dia, eu e você queremos subir com o Senhor. E o 34 diz: Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordenai-lhes aí quando eu for. Ele aconselhou aqui e disse outras coisas quando eu retornar. Ele ali orientou para comer é na sua casa, mas o vinho é aquela pequena tacinha, é aquele pedacinho de pão simbolizando o corpo de Cristo. Então, irmãos, vamos resolver nossas pendências, porque a gente não vai resolver só porque vamos cear. Vamos resolver porque queremos estar em comunhão com os outros constante. Queremos estar em comunhão com Cristo. Porque isso é fundamental. Isso é maravilhoso. O Senhor só quer o melhor para mim e para você. Lembre-se, quando estiver ceando, ore, converse com o Senhor. Peça aquele seu sonho tão grandioso do seu batismo com o Espírito Santo. Você sabe quais são os seus sonhos. O Senhor sabe os meus sonhos teus, mas Ele quer que a gente fale. Por que não o sonho de uma casa própria? Eu sempre, no momento da ceia, eu pedia algo ao Senhor. E o Senhor até hoje, pela misericórdia, já me presenteou em algumas coisas que eu venho esses anos pedindo ao Senhor na ceia. Eu tenho 19 anos de crente. E é mesmo que ter sido ontem, porque eu quero cada dia crescer, amadurecer e aprender com o Senhor. Porque no dia que eu achar que eu sou uma super crente, eu estou perdida. É a graça do Senhor que está na minha vida e está na tua vida. É a graça do Senhor que nos ajuda, que nos fortalece. É a graça do Senhor que nos conduz, que nos usa um para os outros, para ser bênção na casa do Senhor. Mas em nome de Jesus, você não só vai resolver suas pendências porque vai cear. Você vai resolver para ficar quite com você mesmo e com o Espírito Santo de Deus. Porque eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. E um templo não pode estar sujo. Então também não se acomode de dizer eu não vou cear porque eu não estou bem com A ou com B. Não, tem que se resolver essas pendências. Porque ceia é coisa maravilhosa e grandiosa. Veja, a definição de ser é um ato espiritual, irmãos, partilhado por aqueles que estão em comunhão com Cristo. Então, eu e você tem que estar com comunhão com Cristo, com comunhão no nosso lar, na igreja, na vizinhança, no trabalho, onde a gente chegar. Não é só porque vamos cear, é porque a comunhão é santa e no céu só vai ter amor. Jesus não ofereceu o pão e o cálice a todos. Os que o acompanhavam ouviam. É verdade. Naquele momento, ele não ofereceu a ceia a todos. Por quê? Porque a ceia é um simbolismo sério, santo, poderoso. Ele ofereceu aos seus discípulos. Eu e você somos discípulos de Cristo. Eu e você estamos na igreja para aprender mais. Eu e você estamos na igreja para amar, para perdoar e para melhorar nossa comunhão com Cristo e com o próximo. Lembre-se que ele ofereceu a ceia aos seus discípulos. E eu e você, a partir do momento que nos consagramos ao Senhor, que nos batizamos, que somos membros, nós somos discípulos do Senhor. Nós somos discípulos do Senhor. Será diferente ou de oferecermos um jantar na igreja, onde todos poderão participar.
Não é verdade? Porque um jantar, uma festa, todos participam. Mas a ceia já é uma coisa mais santa, mais restrita. É mais um motivo para eu e você vigiar. É mais um motivo para a gente buscar, cada dia saber o simbolismo, a grandiosidade que é a ceia. Então, em nome de Jesus, vamos cada dia ter na nossa mente, na nossa consciência, esse símbolo tão santo, tão fantástico e tão poderoso. Tem muitas pessoas, quando morre a autoridade, se faz praça, rua, em nome, em homenagem a ele ou a ela, porque prestou tanto serviço na sociedade, né? Ali é um simbolismo, é uma honra a um ser humano que morreu, igual a mim e você. Mas a Bíblia também diz, dá honra a quem tem honra. Então essas pessoas são honradas, né? Geralmente se coloca o nome delas numa praça, se faz um busto delas, coloca uma rua com o nome dela. Formas de honrar, formas de uma memória, ter uma memória aquele cidadão ou aquela cidadã que prestou tantas coisas boas, tem um nome tão forte no meio da sociedade. Então, se faz isso com ser humano, imagina com Jesus Cristo. Se faz isso com gente mortais, comum, que é o ser humano. Então, vamos ter o nosso maior símbolo, que é Jesus Cristo, ceando, mas tendo a convicção de como é bom cear. E não esqueça, eu e você somos discípulos de Cristo. Você é discípula de Cristo. Então é necessário a gente resolver qualquer tipo de pendência. Não só pelo dia da ceia, mas constantemente. Porque eu e você somos discípulos de Cristo. E o Senhor ofereceu a ceia aos seus discípulos. Amém? Fique todos com Deus. E não esqueça, ceia é coisa santa, maravilhosa, simbólica e que traz coisas grandiosas para mim e para você. Deus abençoe a todos.